Olá, a rádio e a TV Justiça apresentam, a partir de agora, mais uma edição do Link CNJ, um programa do Conselho Nacional de Justiça que traz reportagens e conversas exclusivas com personalidades do mundo jurídico. E hoje vamos falar da aplicação da inteligência artificial na justiça, do impacto que essas tecnologias têm e terão no trabalho dos magistrados e de outros operadores do direito. A aplicação da inteligência artificial na justiça brasileira tem como referência uma pesquisa desenvolvida pelo CNJ em parceria com a Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos. O levantamento é anual. O primeiro foi em 2020. Em 2021, já com o apoio do PNUD, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, as perguntas foram revisadas e ampliadas. E os pesquisadores perceberam um forte avanço da inteligência artificial no judiciário em todo o país, como conta Raquel Magalhães, consultora do PNUD. Foi um formulário de aproximadamente 40 perguntas, feito para todos os tribunais. E foi bastante interessante, porque nós tivemos uma resposta muito grande. Foram 88 tribunais que responderam, com 111 projetos de IA nacionalmente. Então, a gente tem a representatividade de todos os tribunais da Justiça estadual, federal, eleitoral, trabalhista, os tribunais superiores. Então, foi uma pesquisa bastante elucidativa. A pesquisa se encaixa no programa Justiça 4.0 e um dos eixos desse programa é justamente o desenvolvimento e o uso de inovação e tecnologias como a inteligência artificial. E dentro do Justiça 4.0 está a Sinapsis, a plataforma de armazenamento e de controle da inteligência artificial para compartilhamento entre os tribunais. Os tribunais têm iniciativas próprias, às vezes também com parcerias com universidades, às vezes com equipe local, e essas soluções, esses desenvolvimentos, então, são hospedados nessa plataforma, que é a plataforma Sinapsis, que o objetivo de dar transparência ao processo, né? E aí, cuidado não só com a qualidade do que foi desenvolvido, todas as preocupações que a gente tanto fala, né, dentro de inteligência artificial, mas também uma coisa muito importante que é dar transparência entre a justiça para que haja um reaproveitamento do que foi feito. O objetivo final de todo esse trabalho é avançar na produtividade, na celeridade, na governança e na transparência do funcionamento da justiça. Por enquanto, a maior parte dos projetos de inteligência artificial está voltada para questões internas da justiça, para a tramitação dos processos. Passa por classificação de documentos, passa por agrupamento por similaridade, passa por também identificação de precedentes comuns, por exemplo, de processos que já foram julgados em instâncias superiores e, ao longo da tramitação desse processo, dá essa visibilidade para o magistrado já levar isso em consideração na sentença dele. A cooperação técnica entre o PNUD e o CNJ atende à Agenda 2030 da ONU, portanto, segue objetivos de desenvolvimento sustentável. A prioridade é para o objetivo número 16, que trata do acesso à justiça por todos. Mas outros objetivos, como o de número 15, que cuida do meio ambiente, também ganham destaque. Para falar sobre o assunto, eu converso agora online com João Tiago Guerra, juiz auxiliar da presidência do CNJ. Converso também com Demócrito Reinaldo Filho, desembargador do Tribunal de Justiça de Pernambuco. Muito obrigado aos dois pela participação no Link CNJ. Eu começo com uma pergunta para o doutor João Tiago. Doutor João, em que fase está a implantação da inteligência artificial no judiciário brasileiro? Inteligência artificial aplicada às atividades do Poder Judiciário, ela é uma realidade, ela já se tornou um produto consumível, ainda que não em larga escala, ainda que não produzindo os resultados idealizados, resultados de
efetiva alavancagem da nossa capacidade produtiva, mas existem já diversas iniciativas mapeadas pelo Conselho Nacional de Justiça e por outras pesquisas que vêm sendo realizadas por pesquisadores renomados, idôneos, institutos de pesquisa, que sinalizam que o judiciário está consciente do potencial transformador, do potencial de uso das soluções de inteligência artificial como instrumentos de apoio às atividades do Poder Judiciário. Ele vem sendo explorado em diversas frentes, algumas mais voltadas para apoio a atividades de baixa complexidade, mas também há estudos, há abordagens mais orientadas ao apoio às atividades de alta complexidade. Cada um desses projetos está em grau de maturidade diferente, de acordo com a curva de maturidade da própria tecnologia utilizada como suporte para esses estudos. O fato é que o judiciário, de um modo geral, o grande ecossistema do Poder Judiciário, vem sendo extremamente pressionado por essa virada tecnológica em favor do uso de modelos de inteligência artificial que se tornaram cada vez mais próximos da nossa realidade, o que traz perspectivas bastante positivas, mas também algumas preocupações das quais a gente tem em relação às quais nós precisamos estar permanentemente alertas. Doutor Demócrito, e como está a implantação da inteligência artificial no Tribunal de Justiça de Pernambuco, onde o senhor trabalha? Especificamente, no meu tribunal, o Tribunal de Justiça de Pernambuco, é o núcleo, o Departamento de Informática desenvolveu, com a colaboração e a supervisão de alguns magistrados locais, é um projeto para auxiliar a agilização e o desenvolvimento dos processos dos executivos fiscais. Esse foi uma ferramenta desenvolvida para possibilitar, por exemplo, expedição automática de mandados de citação, não é, para o mandado de citação sair automaticamente já preenchido o nome do devedor, do réu naquele processo executivo, e também a automatização de outras tarefas, inclusive modelos de despachos ordinatórios, né, para a movimentação do processo. Esse mesmo instrumento, esse mesmo projeto, esse programa, ele também faz uma espécie de triagem para ver as causas que são submetidas à alçada de competência das varas da Fazendas, estabelecendo, por exemplo, uma eliminação imediata de causas que não atendem o valor de alçada, que não estejam dentro da competência daquele órgão jurisdicional. Então, é um projeto que, obviamente, trabalha numa área específica da atividade judiciária, da função jurisdicional, mas que tem surtido efeitos muito benéficos em termos de facilitação de rotinas, sobretudo de rotinas que são repetitivas e que podem perfeitamente ser substituídas por esses algoritmos, né, que automatizam as certas tarefas que podem ser realizadas de maneira automática. E os resultados têm sido muito proveitosos em termos de agilização desses processos executivos, de executivos fiscais. Doutor João Tiago, por falar em agilização, o objetivo sempre do CNJ, da Justiça como um todo, é prestar um serviço melhor, mais rápido, mais eficiente, que atinja um número maior de cidadãos. Em que medida a inteligência artificial contribui para isso? É uma contribuição definitiva, revolucionária, o senhor diria, ou é mais uma ferramenta, mas não vai mexer tanto assim com a efetividade da justiça? Nós temos hoje no Judiciário alguma coisa em torno de 77 milhões de casos pendentes de julgamento e o Judiciário brasileiro recebe algo em torno de 27 milhões de casos novos por ano. Esse contingente de demanda, tanto a represada quanto a demanda que é recebida ano a ano,
ela é jurisdicionada por algo em torno de 18 mil magistrados e 260 mil servidores espalhados por todos os segmentos do Poder Judiciário. Aonde entra a solução de inteligência artificial? Onde entram as soluções de inteligência artificial? Neste momento, as soluções de inteligência artificial, elas estão sendo concebidas para maximizar a capacidade de trabalho dessas pessoas. E a minha leitura é de que nós estamos tentando preencher esse espaço com o uso de inteligência artificial, nos tornando mais produtivos com o uso de soluções de inteligência artificial. Esses resultados já estão sendo alcançados? Não conheço nenhum estudo empírico com evidências concretas que já tenha atestado os incrementos de produtividade num espaço de tempo considerável. Existem relatos de ganho de produtividade, de ganho de tempo em atividades. Existem sim. É possível encontrar esses relatos na literatura. Mas um estudo significativo, com uma base temporal ampliada, mostrando, olha, como a inteligência artificial impactou a performance do Poder Judiciário, nós ainda não temos base de dados para uma pesquisa empírica que possa atestar isso. Essa é a primeira consideração. A segunda consideração, a atividade do Poder Judiciário, ela não é uma atividade realizada em função dela mesma. Quando as soluções de inteligência artificial vão alcançar o jurisdicionado, quando elas vão se abrir para a comunidade jurídica, quando nós vamos levar inteligência artificial para os usuários externos. Não me parece, também a minha leitura, que nós já tenhamos experimentado o suficiente o desenvolvimento, o amadurecimento dessas soluções e a superação dos desafios e o tratamento dos riscos associados ao uso dos modelos de inteligência artificial em medida adequada para que nós possamos disponibilizar relacionamento com os usuários dos serviços judiciários a partir de soluções de inteligência artificial. Não me parece que o judiciário já esteja pronto para começar a disponibilizar, a se preocupar, a disponibilizar soluções de uso externo. Acho que esse não é o foco nesse momento. Doutor Demócrito, o doutor João Tiago falou em riscos. A gente sabe que há riscos na aplicação da inteligência artificial. E eu gostaria que o senhor nos falasse um pouco deles. Mas vou pedir que o senhor faça isso logo depois do intervalo. O Link CNJ, portanto, faz uma breve pausa e volta já já. O Link CNJ está de volta, transmitido pela rádio e pela TV Justiça. Hoje falamos da aplicação da inteligência artificial na Justiça, do impacto que essas tecnologias têm e terão no trabalho dos magistrados e de outros operadores do direito. Os nossos convidados são João Tiago Guerra, juiz auxiliar da presidência do CNJ, Demócrito Reinaldo Filho, desembargador do Tribunal de Justiça de Pernambuco. Doutor Demócrito, no bloco anterior eu deixei uma pergunta no ar para que o senhor respondesse agora. Quais os riscos o senhor enxerga na aplicação da inteligência artificial, especialmente no judiciário? Os benefícios que essas tecnologias trarão são realmente incomensuráveis. Agora, por serem novas tecnologias e tecnologias ainda não testadas suficientemente, alguns modelos dessas tecnologias podem efetivamente, apresentam efetivamente riscos a certos direitos e certas garantias fundamentais das pessoas. Vou lhe dar o exemplo agora do novo fenômeno do chamado ChatGPT, não é que nós todos sabemos, muitos de nós já estamos fazendo uso, pelo menos da versão gratuita do ChatGPT, mas o ChatGPT em si é uma tecnologia chamada de inteligência artificial generativa, que vai facilitar muito o trabalho dos advogados na redação de contratos,
na formulação, no desenvolvimento de petições iniciais. Da mesma forma, esse tipo de ferramenta, o ChatGPT também vai auxiliar muito juízes a desenvolver modelos de decisões judiciais, modelos de sentenças. Apesar das diversas utilidades do ChatGPT, ele pode também ser um instrumento que, se usado de forma descontrolada, ele pode favorecer no processo da chamada desinformação, do chamado descontrole da informação, que tem causado, como todos nós sabemos, prejuízos, inclusive aos regimes democráticos. Doutor João Tiago, o que o CNJ tem feito para se prevenir quanto aos riscos? Certamente esta é uma preocupação do CNJ, é isso mesmo? A ideia de riscos associados ao uso de inteligência artificial no judiciário é uma preocupação de primeira hora no âmbito do Conselho Nacional de Justiça e ensejou a edição da Resolução 332, que disciplina os padrões éticos de governança, de auditabilidade, de transparência no uso de inteligência artificial no âmbito do Poder Judiciário. O Poder Judiciário, o uso de inteligência artificial no âmbito do Poder Judiciário já possui um padrão ético, um regramento mínimo para que disciplina o uso de inteligência artificial. O Conselho Nacional de Justiça ocupou esse espaço normativo de uma forma mínima, não exaustiva, enquanto não se avança nessa discussão em outras searas. É importante que a gente estabeleça que o uso de inteligência artificial ele deve seguir os padrões éticos que são reconhecidos pela comunidade internacional. Alguns desses princípios éticos que regem o uso de inteligência artificial passam pela ideia de que eu devo respeitar a privacidade e a segurança, eu devo respeitar o uso dos dados pessoais das pessoas, os modelos de inteligência artificial devem estar sob o controle do usuário, as soluções de IA devem servir para o apoio às atividades humanas, elas não devem ser orientadas à substituição do usuário, principalmente no âmbito do Poder Judiciário. No âmbito do Poder Judiciário, as soluções de IA não são tecnologias substitutivas, elas são necessariamente tecnologias de apoio. E um dos principais pontos de tratamento dos riscos associados ao uso de inteligência artificial no âmbito do judiciário é justamente o que a Resolução 332 instituiu em termos de governança, auditabilidade e transparência, que é a plataforma Sinapses. A plataforma Sinapses ela é o repositório nacional de modelos de inteligência artificial do Poder Judiciário. A rigor, por força normativa, por força da Resolução 332, todos os modelos de inteligência artificial em uso no Poder Judiciário devem estar depositados na plataforma Sinapses. Doutor Demócrito, vamos falar então de regulação. Como é que ela deveria ser feita? Até onde ela deveria ir na avaliação do senhor? Eu sei que o senhor estuda o assunto. A Comissão Europeia, que é o braço executivo da União Europeia, desde abril de 2021, apresentou ao Parlamento Europeu uma proposta de regulamentação da inteligência artificial. Trata-se de uma proposta de regulamento que hoje é o texto mais completo, realmente mais compreensivo, mais completo sobre inteligência artificial. Ela estabelece determinados requisitos regulatórios, estabelece determinadas obrigações para os desenvolvedores de produtos baseados em inteligência, produtos e serviços baseados em inteligência artificial, dependendo do grau de risco que a tecnologia possa oferecer aos usuários e terceiros. Uma das tecnologias cujo desenvolvimento é completamente vedado são, por exemplo, as tecnologias de vigilância eletrônica através de câmeras, câmeras de vigilância eletrônica em espaços públicos.
Então, a proposta regulatória impede o desenvolvimento e utilização dessas tecnologias. Vigilância biométrica em espaços públicos, porque a concepção é de que esse tipo de tecnologia sendo utilizado, sobretudo pela administração pública, sobretudo no âmbito das unidades de persecução criminal, elas têm um grau de produzir um risco muito elevado às liberdades, direitos e garantias individuais. Outro tipo de tecnologia que está sendo vedada pela essa proposta regulatória europeia é a possibilidade da administração, sobretudo aí para os órgãos de persecução criminal, polícia, Ministério Público, utilizar as chamadas tecnologias preditivas, ou seja, a possibilidade de que, tomando com base em dados de localização e perfis étnicos e sociais de pessoas, estabelecerem uma possibilidade de que elas venham a praticar certos crimes e quando elas venham o momento ou os locais que elas eventualmente possam praticar crimes, as chamadas tecnologias preditivas, baseadas em dados sociais e de localização. Nós temos aqui uma proposta também de lei brasileira. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, encaminhou, deu início ao processo legislativo de um texto, de uma proposta de lei brasileira para regular a inteligência artificial, com essa mesma concepção, um texto brasileiro inspirado nessa lei europeia, com essa mesma concepção. Maiores obrigações mais rígidas para as tecnologias que possam oferecer um maior grau de causar danos aos direitos das pessoas. Bem, chegamos ao fim da nossa entrevista. Eu agradeço a participação do doutor João Tiago Guerra, juiz auxiliar da presidência do CNJ, e também do doutor Demócrito Reinaldo Filho, desembargador do Tribunal de Justiça de Pernambuco. Agora o Link CNJ dá notícias da Justiça. Vamos fazer um giro pelos estados e pelos tribunais do país. O CNJ aposentou compulsoriamente um juiz do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, com sede em São Paulo, por assédio e importunação sexual. Os relatos das vítimas incluem abordagens inapropriadas, com toques físicos e conversas sobre temas explicitamente sexuais. A decisão foi unânime e, pela primeira vez, o Conselho usou a resolução que torna obrigatória a aplicação das diretrizes do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero. Os cartórios eleitorais de Sergipe agora atendem o cidadão com deficiência auditiva em Libras, a língua brasileira de sinais. O eleitor ou eleitora deve agendar o atendimento e, na data marcada, ir ao cartório. Lá, a conversa com o funcionário será intermediada por um tradutor de Libras por meio da plataforma Zoom. O Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe é pioneiro em iniciativas de acessibilidade. O CNJ aumentou o prazo para servidores e magistrados participarem do 2º censo do Poder Judiciário. Agora, as 288 mil pessoas que compõem a força de trabalho da Justiça Brasileira têm até o dia 30 de junho para responder aos questionários eletrônicos. O objetivo do censo é orientar ações que melhorem as condições de trabalho e a prestação de serviços à população. A Justiça Federal liberou o pagamento de requisições de pequeno valor processadas em abril de 2023. 140 mil pessoas foram beneficiadas. O valor total é de quase 1 bilhão e 600 milhões de reais. 84% são relativos a revisões de aposentadorias, auxílios-doença, pensões e outros benefícios sociais. É hora do CNJ nas redes. Vamos ver algumas das postagens que marcaram a semana nas redes sociais do CNJ. Olá, pessoal. A infância é uma fase crucial no desenvolvimento de uma pessoa, mas infelizmente muitas crianças vivem situações traumáticas nessa fase da vida, o que prejudica a sua saúde física e psíquica por longo período ou até por toda a vida. Combater o abuso e a exploração sexual na infância é um dever de todos, pois cada cidadão é parte da rede de proteção infantil.
Portanto, denuncie situações desse tipo, Disque 100. Neste mês de maio, em que se comemora o Dia Nacional da Luta Antimanicomial, entra em vigor a Política Antimanicomial do Poder Judiciário. Essa política é resultado de um amplo diálogo realizado por um grupo de trabalho composto por diversas classes profissionais e é um avanço na garantia do cumprimento das legislações nacional e internacional vigentes no Brasil. Nas redes do CNJ, explicamos 3 importantes fatos sobre essa política. Acesse lá! E para finalizar, seguimos com a campanha sobre assédio e discriminação no ambiente de trabalho. Dessa vez abordamos o assédio sexual, uma prática que constrange e adoece muitos trabalhadores e trabalhadoras. Na publicação explicamos que esse tipo de assédio pode ocorrer mediante chantagem ou intimidação. Entender como essa prática ocorre é fundamental na hora de pedir ajuda e de denunciar. Eu fico por aqui, até a próxima! Agora vamos ao quadro Uma História, aquele momento em que um juiz ou uma juíza fala de uma experiência profissional que marcou a carreira dele ou dela. Meu nome é Vaz Weber Araújo Cavalcante, eu sou juiz da primeira vara de execução fiscal do Distrito Federal e gostaria de compartilhar uma experiência vivida na vara a respeito de uma ferramenta que utiliza automação e inteligência artificial. O acervo da nossa vara, ele, na época, ou seja, de 2019, ele era superior a 300 mil processos. E a gente tinha um grande desafio, que era converter os autos de meio físico para meio digital. E esse trabalho era extremamente penoso. Por quê? Porque nós contávamos apenas com a intervenção humana para fazer esse trabalho, que implicava no cadastramento dos dados do processo, nome de parte, polo, endereço, características do processo, classe, assunto, para depois inserir os documentos digitalizados. E, quando isso era feito por uma equipe, a capacidade era de uma média de 300 processos por dia. E a gente verificou que se a gente continuasse nesse ritmo, nós iríamos demorar quase 4 anos para concluir esse processo, o que traria grandes prejuízos para as partes. Então, diante desse desafio, nós procuramos a equipe de tecnologia do tribunal e propomos o desenvolvimento de uma ferramenta para agilizar esse procedimento. E aí foi desenvolvido o sistema Horus, que basicamente trabalhava com automação e inteligência artificial. E aquela capacidade que nós tínhamos de fazer uma distribuição de 300 processos dia, chegou a aumentar para 6.000 processos dia. Houve mês que ele conseguiu distribuir mais de 60.000 processos em apenas um mês. O que significou que em 5 meses foi concluído o procedimento de inserção daqueles documentos no PJE com o devido cadastramento. Com ainda o outro detalhe, com 92% de acurácia. Ou seja, muitos erros que ocorriam quando isso era feito manualmente foram superados por conta do desenvolvimento dessa ferramenta. Isso trouxe para nós um ganho muito significativo e principalmente para o jurisdicionado, que passou a poder movimentar os autos do processo de forma eletrônica. Bem, chegamos ao fim de mais um Link CNJ. Muito obrigado a você que esteve com a gente até agora, na rádio e na TV Justiça. E até o próximo programa.